Lara cresceu cercada de olhares de desprezo. Morava com a mãe e dois irmãos num barraco improvisado, com paredes de madeira velha e uma lona plástica que tentava, sem sucesso, proteger do frio e da chuva. Quando o céu escurecia, era quase um ritual. Baldes no chão e cobertores molhados. Na escola, ela não escapava das piadas. Os colegas diziam que sua casa era um curral de papelão. Riam do seu uniforme surrado, do seu lanche embrulhado em jornal. Mas por trás dos olhos castanhos de Lara, havia algo que ninguém via: determinação. Cada humilhação era combustível. Cada riso, um lembrete do que ela não queria mais viver. Quando alguém dizia que ela nunca seria ninguém, ela respondia com silêncio e foco. À noite, deitada no colchão fino, ela fazia um pacto consigo mesma. Um dia, eu vou sair daqui. E quando eu voltar, não vai ser como a menina do barraco. Vai ser como alguém que venceu. Ela não sabia como nem quando, mas sabia que aquele barraco não era o seu fim. Era apenas o começo. Aos 14 anos, Lara já sentia a urgência de ajudar em casa. A mãe, exausta e sem emprego fixo, lutava para alimentar os filhos. Foi então que Lara teve sua primeira ideia empreendedora: vender balas na porta da escola. Comprava um pacote no atacado com o troco do pão e no dia seguinte ia com uma caixa improvisada bater de sala em sala. As vendas iam bem, mas o lucro era pequeno. Ela percebeu que precisava oferecer algo diferente. Começou a testar receitas de brigadeiro, usando uma panela velha da mãe e ingredientes emprestados pela vizinha. O cheiro doce atraía os colegas, e logo ela virou a menina do brigadeiro. Alguns riam, diziam que ela estava se achando ou que parecia desesperada, mas Lara não ligava. Cada moeda que ganhava, ela guardava. Sabia que era pouco, mas também sabia que era o início. Estava aprendendo a negociar, a calcular, a ter disciplina. E principalmente estava criando uma mentalidade que muitos adultos não tinham. A de que a pobreza não era um destino fixo, mas um ponto de partida. Era uma madrugada fria quando o barulho da correria acordou Lara. A casa vizinha pegava fogo. Em segundos o incêndio se espalhou, atingindo parte do barraco onde ela morava. A única saída foi correr para fora, descalços, com as roupas do corpo. O teto desabou horas depois. Tudo se perdeu. Sem ter para onde ir, dormiram na calçada com cobertores doados, em frente às cinzas de tudo que tinham. Foi ali, no chão duro, que Lara tomou uma das decisões mais difíceis da vida: largar a escola e procurar trabalho fixo. Sabia que, sem renda, a família não teria como recomeçar. Conseguiu um emprego como atendente de padaria. Acordava às 4 da manhã, trabalhava em pé o dia inteiro, voltava cansada e dormia no sofá de uma prima. Mas não reclamava. Cada pão que vendia era uma pequena vitória. O salário era mínimo, mas dava para começar a reconstruir. Na solidão das madrugadas ela pensava: isso não vai ser para sempre. Ela acreditava, mesmo quando tudo dizia o contrário. Sabia que aquele fundo do poço seria, um dia, a base da sua escada para subir. Foi num dia comum de trabalho que tudo começou a mudar. Lara atendia clientes na padaria quando ouviu uma conversa entre dois homens sobre uma palestra gratuita do Sebrae, sobre empreendedorismo e finanças. Seus olhos brilharam. Pediu folga no trabalho e, mesmo sem dinheiro para a passagem, pegou 2 ônibus e chegou atrasada. Sentou no chão, no canto da sala, mas ouviu o suficiente para mudar sua mente. A palestra falava de começar pequeno, entender o cliente, reinvestir. Parecia que estavam falando diretamente com ela. Naquela noite, voltou para casa com a cabeça fervilhando de ideias. Decidiu deixar os brigadeiros de lado e apostar em algo maior: marmitas. Sabia cozinhar, conhecia o gosto dos trabalhadores da região e via uma oportunidade real. Usou a cozinha da vizinha em troca de uma parte do lucro e começou. No primeiro dia, vendeu 6 marmitas. No segundo, 12. Em um mês, já tinha fila na porta. Aquela decisão simples, assistir uma palestra, havia plantado uma nova semente. Agora, Lara não era só uma vendedora. Era uma empreendedora em formação, com um plano em crescimento. Com o dinheiro das marmitas, Lara deu o passo mais simbólico da sua vida até então. Alugou uma casa de tijolos, pequena, com pintura descascada, mas sem goteira e sem lona. A primeira noite na nova casa foi inesquecível. Sua mãe chorou de alívio. Os irmãos, sorrindo, exploraram cada cômodo como se fosse um castelo.
Para Lara, aquilo era mais que uma mudança física. Era a prova de que sua luta estava funcionando. Ela organizou a cozinha para aumentar a produção e contratou uma vizinha para ajudar. Começou a divulgar nas redes sociais, criou um cardápio, fez promoções. Em pouco tempo, não dava mais conta sozinha. Os clientes elogiavam o tempero, a pontualidade, o cuidado nos detalhes. Mas por trás daquele sucesso, ainda havia uma inquietação. Lara queria mais. Sabia que não havia nascido para vender comida a vida inteira. Aquilo era um trampolim. Seu coração batia mais forte quando via construções na rua, quando observava plantas de casas e obras em andamento. Ela ainda não sabia, mas ali nascia uma paixão por algo muito maior. Transformar sonhos em concreto e tijolo. Foi durante uma entrega de marmitas numa grande obra que algo em Lara despertou. Observou os pedreiros trabalhando, os engenheiros andando com pranchetas e ficou encantada com o processo. Cada bloco assentado, cada traço de planta, parecia mágica aos seus olhos. Começou a puxar conversa com os operários, fazia perguntas, queria entender como funcionava cada etapa. Um dia, um dos engenheiros, impressionado com sua curiosidade, disse: "Você leva jeito? Já pensou em estudar construção civil?" Aquela frase ficou martelando em sua mente. Naquela semana, Lara começou a pesquisar cursos técnicos. Encontrou um gratuito no Senai, mas era longe. Ainda assim, se inscreveu, fez a prova e passou. Agora, dividia o tempo entre as marmitas e o curso. À noite, virava madrugada estudando projetos, termos técnicos, matemática. Era como se um novo mundo tivesse se aberto para ela. Pela primeira vez, sentia que havia encontrado algo que a fazia vibrar. Mais do que vender, ela queria construir. Construir algo que, assim como sua vida, começasse do zero e virasse exemplo. O barraco que a humilhava virou sua motivação. E os tijolos que via nas obras, agora faziam parte do seu destino. Mesmo com pouco tempo e recursos escassos, Lara se destacou no curso. Era a única mulher da turma, e também a mais dedicada. Os professores logo notaram sua inteligência prática, sua disciplina, sua sede de aprender. Durante uma visita técnica a uma obra, conheceu uma arquiteta chamada Roberta, que ficou impressionada com suas perguntas afiadas. Roberta a indicou para uma vaga como auxiliar de obras numa construtora local. O salário era baixo, mas a oportunidade era valiosa. No canteiro de obras, Lara enfrentou preconceito. Alguns homens zombavam. "Vai carregar tijolo de batom agora?" Ela ignorava. Aprendeu tudo: fundação, hidráulica, elétrica, estrutura. Com o tempo, os engenheiros passaram a respeitar seu trabalho. Ela fazia anotações, estudava plantas, ajudava a resolver problemas técnicos. À noite, continuava com as marmitas para complementar a renda. Era uma rotina exaustiva, mas Lara sabia que estava plantando um futuro. Ela se recusava a ser mais uma estatística de favela. Sabia que o que estava aprendendo ali seria útil para algo muito maior. Era a fase mais difícil, mas também a mais formadora. Era ali, no meio do concreto e do pó, que nascia uma construtora em potencial. Com algum dinheiro guardado e a ajuda de um amigo pedreiro, Lara comprou seu primeiro terreno. Um lote pequeno, num bairro afastado e empoeirado. Era tudo o que podia pagar. Muitos diziam que era loucura, que ela deveria usar o dinheiro para curtir a vida ou comprar um carro, mas ela já tinha uma visão. Fez o projeto de 2 casas simples, bem acabadas, com o que aprendeu no curso e com a experiência de obra. Supervisionou cada etapa da construção como se fossem filhos nascendo. Em 3 meses, as casas estavam prontas. Colocou uma faixa de "vende-se" e esperou. Em 2 semanas, vendeu as 2. O lucro foi pequeno, mas suficiente para reinvestir. Na segunda tentativa, construiu 4 casas geminadas e vendeu antes de terminar. O boca a boca se espalhou. Começaram a chamá-la de "a menina das casinhas". Para alguns era sorte. Para ela, era trabalho duro e visão. Naquele momento, Lara entendeu que estava no caminho certo. Sentiu pela primeira vez que tinha o poder de transformar espaços e vidas. E isso era só o começo. Com o sucesso dos primeiros projetos, Lara começou a ser notada. Gente que antes a ignorava, agora a chamava de visionária. Mas nem tudo era flores. Alguns dos antigos vizinhos que antes zombavam passaram a espalhar boatos. Diziam que ela tinha mudado, que estava se achando. Outros inventavam que ela tinha um homem rico por trás ou que
Deu sorte demais para quem veio do barraco. Lara ouvia tudo calada. Não perdia tempo se justificando. Sabia do seu caminho, do esforço que ninguém viu, das noites em claro, das dores escondidas. Mas por dentro, essas críticas a incomodavam. Ela queria provar, mais uma vez, que era capaz, e agora não por vingança, mas por transformação. Decidiu então criar um projeto que fosse impossível de ignorar. Algo grande, ambicioso, que unisse o social com o empreendedorismo. Um marco, um legado. Se fosse para continuar sendo comentada, que fosse por algo extraordinário. Assim nasceu a ideia que mudaria sua vida e a paisagem da cidade. O projeto começou como um esboço no caderno. Lara imaginava um lugar onde famílias simples pudessem viver com dignidade. Um condomínio fechado, com área de lazer, ruas asfaltadas, segurança e conforto, mas com preço acessível. Começou a pesquisar terrenos grandes e encontrou um antigo sítio abandonado nos limites da cidade. Era caro, mas parcelado. Negociou direto com o proprietário, fez as contas e decidiu arriscar tudo. Buscou parcerias com bancos e programas de habitação popular. Trabalhou no projeto por meses. Estudou viabilidade, contratou arquitetos, reuniu profissionais que conhecia desde os tempos das obras. Cada detalhe era pensado com carinho. Para muitos, era loucura. Quem ela pensava que era para construir um condomínio? Mas Lara já não se guiava por opiniões. Ela tinha um plano, e mais que isso, tinha propósito. O nome escolhido foi simbólico. Residencial Nova Esperança. Era o reflexo da sua própria história. Sair do nada para construir algo grandioso. E mesmo antes do primeiro tijolo ser colocado, ela já sentia. Esse seria o maior desafio e a maior vitória da sua vida. Com os contratos assinados, os materiais comprados e as licenças em mãos, Lara deu início à maior obra da sua vida. O terreno imenso, que antes era só mato e entulho, começou a se transformar em um canteiro vibrante. Mais diferente das grandes construtoras, ela fez questão de contratar moradores da própria comunidade. Pedreiros, ajudantes, serventes, todos com histórias parecidas com a dela. A ideia era construir, sim, mas também devolver dignidade. Lara estava em todos os detalhes, acompanhava os cronogramas, revisava os projetos, colocava a mão na massa quando necessário. O nome Nova Esperança não era só marketing, era missão. E conforme as casas começavam a tomar forma, as pessoas da cidade começaram a parar para olhar. O que antes era dúvida, virou curiosidade. O que antes era crítica, virou respeito. Lara já não era mais a menina do barraco. Agora era chamada de engenheira ou empresária. Mas no fundo, continuava sendo a mesma, determinada, focada e com o coração no lugar certo. Para ela, cada parede erguida era como um pedaço do passado sendo reconstruído, do jeito que sempre mereceu. Meses depois, o condomínio ficou pronto. O Nova Esperança era real. 80 casas com padrão de qualidade, ruas arborizadas, área de lazer, quadra, parquinho e até uma pequena biblioteca comunitária. Lara preparou uma cerimônia simples, mas emocionante. Convidou antigos professores, colegas de escola e, principalmente, os vizinhos da comunidade onde cresceu. Quando subiu ao palco improvisado com o microfone na mão, o silêncio tomou conta. Ela respirou fundo, olhou para o céu e disse: "Disseram que quem nasce no barraco, morre no barraco. Eu acreditei no contrário." A multidão aplaudiu de pé. A mãe de Lara, sentada na primeira fileira, não segurou as lágrimas. Naquele momento, todas as dores, sacrifícios e humilhações viraram memória e motivação. Cada família que recebia a chave da sua nova casa representava mais do que um negócio fechado. Era um ciclo sendo quebrado. Era Lara provando que sim, é possível reescrever o destino com coragem, visão e muito trabalho. A cidade nunca mais seria a mesma depois daquele dia. E ela também não. Hoje, Lara é referência em empreendedorismo e impacto social. Seu nome virou sinônimo de superação. Continuou construindo, abrindo novos empreendimentos e, principalmente, gerando oportunidades para quem vem de onde ela veio. O Residencial Nova Esperança foi apenas o primeiro. Outros vieram depois com o mesmo foco: dignidade e inclusão. Ela fundou uma ONG que capacita mulheres da periferia em áreas como construção civil, finanças e empreendedorismo.
e nunca deixou de visitar a antiga comunidade. Com frequência, ela aparece por lá com a mesma humildade de sempre, conversando com jovens, contando sua história, ouvindo outras tantas. Quando perguntam por que ainda se envolve tanto, ela responde com firmeza: porque eu sou prova viva de que o lugar onde você nasce não define onde você pode chegar. O barraco, que antes era motivo de piada, virou ponto turístico informal, onde tudo começou. E Lara, que um dia foi zombada por morar ali, hoje é homenageada por construir não apenas casas, mas caminhos. Seu legado não é de concreto, é de transformação, de esperança, de futuro. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa acreditar que é possível transformar a própria realidade. Lara começou no barraco e hoje constrói futuros. Se ela conseguiu, por que você não conseguiria também? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu acredito na minha virada. Quem sabe a próxima história de superação que vamos contar seja a sua.